Imagine abandonar 400 animais domésticos, criaturas frágeis que morreriam sem cuidados humanos, numa rocha congelada e isolada no meio do oceano. A lógica diz que o resultado seria o fim total em um único inverno. Mas quando os humanos retornaram 75 anos depois, não encontraram um cemitério. Eles encontraram uma nova máquina biológica. A natureza havia reescrito o código genético desses animais para sobreviver ao inferno. Como um erro agrícola de 1896 se transformou no experimento evolutivo mais brutal da história? Para entender a magnitude deste evento, precisamos olhar para o laboratório onde tudo aconteceu. A Ilha Campbell não é um pasto verdejante, é uma fortaleza de pedra vulcânica localizada na latitude 50 graus sul, uma zona do planeta conhecida pelos marinheiros como os 50 Furiosos. Aqui, a Terra é açoitada por ventos que viajam milhares de quilômetros sem barreiras, colidindo com a ilha com a força de um trem de carga. Chove ou neva em 325 dias por ano. É um lugar onde a biologia luta apenas para se manter aquecida. No entanto, no final do século XIX, a ganância industrial cegou a razão. O mundo vivia o auge da demanda por lã, e cada hectare de terra, por mais remoto que fosse, era visto como uma fábrica potencial. Foi nesse cenário que, em 1896, um fazendeiro chamado James Gordon olhou para o mapa e viu lucro onde outros viam perigo. Ele iniciou uma operação logística titânica, transportando materiais e gado através de águas traiçoeiras. O navio descarregou 400 ovelhas da raça merino e cruzamentos de merino. Estes não eram animais selvagens, eram produtos de séculos de seleção artificial humana, desenhados para produzir fibras finas e macias, mas totalmente dependentes de proteção. Eles eram tecnologia biológica, otimizada para o conforto, não para a sobrevivência. Nos primeiros anos, com a intervenção humana constante, a ilha foi forçada a se tornar uma fazenda. A população de ovelhas explodiu, atingindo um pico impressionante de 8.000 cabeças em 1913. Parecia uma vitória da engenharia agrícola sobre a natureza, mas era uma ilusão. O ecossistema da ilha, frágil e lento, começou a colapsar sob o peso de milhares de cascos. A vegetação foi devorada até a raiz. E então, o mercado global interveio. A Grande Depressão de 1931 fez o preço da lã despencar. De repente, o custo de enviar um navio para o fim do mundo era maior do que o valor da carga que ele traria. A decisão foi puramente matemática. A operação foi encerrada. Os humanos partiram, levando suas ferramentas e deixando para trás 4.000 ovelhas vivas. A porta se fechou, o isolamento começou. No momento em que o último navio desapareceu no horizonte, começou o processo de reengenharia natural. Imagine a situação: 4.000 animais geneticamente programados para esperar por tosquia e ração, agora enfrentando o inverno subantártico sozinhos. A seleção natural, que normalmente leva milênios para esculpir uma espécie, aqui ligou o modo turbo. Foi um filtro brutal e imediato. A lã merino, preciosa para a indústria têxtil, tornou-se uma sentença fatal. Quando molhada pelas chuvas geladas, ela não secava. Tornava-se um manto de gelo pesado, sugando o calor corporal do animal até que o coração parasse. Os fracos morreram às centenas. Mas, neste cenário de desolação, houve uma falha na segurança da morte. A ilha Campbell tinha duas anomalias cruciais. Primeiro, o vento. As rajadas eram tão violentas e constantes que impediam o voo de moscas varejeiras. Em qualquer outro lugar do mundo, ovelhas não tosquiadas seriam devoradas vivas por larvas de parasitas. Aqui, o vento funcionava como um escudo sanitário invisível. Segundo, a ausência de predadores. Não havia lobos, não havia cães selvagens. O único inimigo era o clima e a fome. Aqueles que sobreviveram ao choque térmico inicial encontraram uma ilha que começava a se curar. Sem a pressão de 8.000 animais, a vegetação nativa explodiu em um renascimento verde. As famosas mega-ervas da ilha, plantas gigantescas e ricas em nutrientes, voltaram a crescer, oferecendo um combustível de alta octanagem para os sobreviventes. A natureza havia montado um cenário de teste perfeito, recursos ilimitados para quem conseguisse suportar o frio. A mortalidade inicial limpou o pool genético.
Qualquer gene que favorecesse a produção de lã bonita, em vez de isolamento térmico, foi eliminado. Restaram apenas os defeituosos, segundo os padrões humanos, mas que eram perfeitos para a ilha. Eram os mais fortes, os mais rústicos, e eles começaram a se reproduzir. A fita do tempo avança 44 anos. Estamos em 1975. Uma expedição científica retorna à ilha, esperando documentar a extinção ou, no máximo, encontrar alguns animais doentes. O que eles viram através de suas lentes desafiou a compreensão. O rebanho não apenas estava vivo, ele havia sido reconstruído. Em menos de meio século, a evolução havia transformado uma ovelha doméstica em um tanque de guerra biológico. As mudanças físicas eram óbvias e funcionais. As ovelhas de Campbell eram visivelmente diferentes de seus ancestrais. Suas pernas haviam se tornado mais longas e musculosas, uma adaptação direta para navegar pelos penhascos íngremes e rochosos em busca de comida. A postura era mais alta, alerta, mas a mudança mais impressionante estava na própria lã. A natureza havia descartado a fibra macia e absorvente. Os animais agora possuíam uma pelagem mais áspera, oleosa e resistente à água. E o mais incrível, muitos haviam recuperado a capacidade ancestral de perder a lã sazonalmente. Eles não precisavam mais de tosquia humana. Eles simplesmente trocavam de casaco quando necessário, evitando o acúmulo fatal de peso e sujeira. O comportamento também havia sido reconfigurado para a eficiência máxima. Cientistas observaram algo que raramente se vê em rebanhos domésticos. As mães davam à luz em pé. No frio congelante do solo vulcânico, deitar-se poderia significar a morte térmica para o recém-nascido e vulnerabilidade para a mãe. Os cordeiros nasciam e, em questão de minutos, já estavam de pé, prontos para correr. O ciclo de atividade também mudou. Eles pastavam desde o primeiro raio de luz até a escuridão total, maximizando cada caloria para manter a fornalha interna funcionando. Eles se tornaram resistentes a doenças, ágeis e totalmente autônomos. A natureza pegou um animal dependente e o transformou em uma unidade de sobrevivência independente. Mas a eficiência desses novos animais criou um dilema moral e ecológico. Para a ciência, eles eram um tesouro, a prova viva de como a adaptação pode ser rápida. Mas para os guardiões do meio ambiente, eles eram uma praga. A ilha Campbell foi declarada uma reserva natural em 1954, um santuário para albatrozes e plantas raras. E quem era a maior ameaça a esse santuário? A super-ovelha que comia tudo o que via pela frente. O sucesso evolutivo delas tornou-se sua sentença de condenação. As autoridades decidiram que a ilha precisava retornar ao seu estado original, antes da chegada do homem. Isso significava que as ovelhas, apesar de toda a sua luta heróica para sobreviver, tinham que ser eliminadas. O que a natureza não conseguiu fazer com gelo e vento, o homem faria com planejamento. Começou uma operação de limpeza em larga escala. Cercas foram erguidas para dividir a ilha em zonas de extermínio. Equipes foram enviadas, não para colher lã, mas para encerrar o experimento. Cerca de 3.000 animais foram abatidos sistematicamente. Foi um conflito de interesses brutal. De um lado, a pureza ecológica da ilha. Do outro, uma linhagem genética única que havia sido forjada no fogo do isolamento. Parecia o fim da linha. O trabalho de 75 anos da seleção natural estava sendo apagado, tiro após tiro, em nome da conservação. No entanto, à medida que o número de ovelhas caía para zero, a comunidade científica soou o alarme. Eles perceberam que estavam prestes a perder algo insubstituível. Aqueles animais carregavam genes de resistência que poderiam ser vitais para o futuro da agricultura mundial. Em 1976, uma missão de resgate de emergência foi lançada. O objetivo era salvar uma amostra, uma Arca de Noé genética, antes que o último animal fosse removido. Mas capturá-las provou ser um pesadelo logístico. Essas não eram mais as ovelhas dóceis de 1896. Eram animais selvagens, ariscos e conhecedores de cada caverna e ravina da ilha. Elas fugiam dos humanos como gazelas. Após esforços exaustivos, a equipe conseguiu resgatar apenas 10 animais. Apenas 10. De um império de milhares, essa pequena fração foi tudo o que restou.
Eles foram levados de volta para a Nova Zelândia, onde iniciaram um programa de reprodução em cativeiro para manter a linhagem viva. A história poderia ter terminado com um final feliz e seguro, mas a realidade é mais dura. A raridade desses animais atraiu a atenção errada. Em 2017, o crime atingiu o rebanho remanescente. Ladrões invadiram a propriedade onde os descendentes eram mantidos e roubaram 5 das melhores ovelhas. Elas foram abatidas provavelmente por carne comum, sem que os criminosos soubessem que estavam comendo um pedaço insubstituível da história evolutiva. Pior ainda, várias fêmeas roubadas estavam prenhes. Esse golpe reduziu a população mundial dessas ovelhas para cerca de 30 indivíduos. Hoje, o legado de uma das adaptações mais incríveis do planeta depende de menos de 3 dúzias de animais. A história da Ilha Campbell é fascinante, mas ela é apenas um capítulo de um livro muito maior. O que aconteceu lá não foi um milagre isolado, foi a regra. Quando removemos o controle humano, a natureza aperta o botão Reset imediatamente. E temos um exemplo disso acontecendo agora mesmo, em uma escala muito mais aterrorizante, nos Estados Unidos. Estamos falando dos porcos. O porco doméstico é rosado, com pouca pelagem e geralmente inofensivo. Mas solte esse mesmo animal nas florestas do Texas ou da Flórida, e a transformação é ainda mais rápida e assustadora do que a das ovelhas. Em poucas gerações, eles revertem para uma forma primitiva, desenvolvem uma pelagem grossa e escura como armadura. Crânios mudam de formato, músculos densos acumulam-se nos ombros para combate, e o mais visível, crescem presas afiadas como navalhas, capazes de rasgar um predador ou um rival. Diferente das ovelhas isoladas no oceano, esses superporcos estão invadindo a civilização. Eles são inteligentes, agressivos e destrutivos. Eles causam danos estimados entre 1,5 e 2 bilhões de dólares por ano à economia americana, destruindo plantações, diques e ecossistemas inteiros. É o mesmo princípio da Ilha Campbell. A domesticação é apenas uma máscara. Por baixo dela, a biologia selvagem está sempre esperando, pronta para emergir assim que viramos as costas. Muitas vezes, olhamos para os animais de fazenda e vemos fragilidade. Vemos seres que precisam de nós para comer, para se abrigar, para viver. Mas a lição da Ilha Campbell é um choque de realidade. A fragilidade é uma ilusão que nós criamos. A natureza é uma engenheira implacável que não desperdiça tempo. Dê a ela 75 anos, ou até menos, e ela transformará uma vítima em um sobrevivente de elite. O experimento da Ilha Campbell nos ensinou que a evolução não parou. Ela está acontecendo agora, em tempo real, com uma força e velocidade que subestimamos. Aqueles 400 animais abandonados no frio não deveriam ter sobrevivido, mas sobreviveram. Eles nos mostraram que a vida é muito mais teimosa e poderosa do que qualquer previsão humana. E talvez a verdadeira questão não seja o que acontece quando os animais ficam sem nós, mas sim, quão rapidamente eles percebem que nunca precisaram de nós. Isso é o poder da indústria da vida. Se você ficou impressionado com a força da natureza, inscreva-se para nossa próxima jornada pelo mundo das mega-estruturas e processos incríveis. Os Estados Unidos quebraram o silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%. O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora.
Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota, e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas. É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante. Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia que torna tudo isso possível é o Túnel Adams. Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta. O Túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas. Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental. Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes. A parede se ergue a 107 metros de altura. Isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto. Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras.
Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo. Não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias. Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas. O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor. O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico. Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir. Pense nisso como um coração de pedra, envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar. Ele vai se dobrar, ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer, a pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra acontecendo a centenas de quilômetros de distância. Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo. Mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica, ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana.
Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado. Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado. Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório. É a primeira caixa d'água inteligente do século XXI. Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro. Imagine um lugar onde o chão sob seus pés se move como a água e o ar queima como o interior de um forno. Estamos no Mar da Morte, uma vastidão onde pneus derretem no asfalto a 71 graus Celsius. E meses depois, o aço corre o risco de trincar com o frio congelante. Aqui, a natureza grita que humanos não são bem-vindos. Mas a China ignorou o aviso. Eles apostaram 3 bilhões e meio de dólares em uma ideia impossível: construir uma ferrovia de aço e concreto sobre um oceano de areia instável. Como 12 mil trabalhadores conseguiram domar dunas que engolem prédios inteiros para criar a maior linha férrea do deserto no mundo. Para entender a loucura desta missão, você precisa sentir o tamanho do tabuleiro de jogo. O deserto de Taklamakan não é apenas um monte de areia, é um monstro geográfico de 337 mil quilômetros quadrados. É uma área maior do que muitos países europeus, permanecendo por séculos como uma mancha branca e vazia no mapa da China. Durante o verão, a temperatura da superfície é tão brutal que você poderia fritar um ovo na areia em segundos. No inverno, o deserto vira um congelador a céu aberto, chegando a 25 graus negativos. Essa variação térmica de quase 100 graus é o pesadelo de qualquer engenheiro. Materiais comuns expandem e contraem até se partirem. Mas por que alguém tentaria construir aqui? A resposta está enterrada nas profundezas. Sob essas dunas assassinas, repousam bilhões de toneladas de petróleo, gás natural e carvão. É um tesouro de energia trancado em um cofre que ninguém conseguia abrir. Para a China, quebrar esse código não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência econômica. A missão era clara: construir o loop do deserto de Taklamakan, uma rede ferroviária circular de 2.685 quilômetros. Mas havia um problema físico fundamental. Como você desenha uma linha reta em um mapa que muda todo dia? As dunas aqui não ficam paradas. Elas migram com o vento, movendo-se metros por ano, capazes de enterrar qualquer estrada em questão de dias. Antes de despejar a primeira gota de concreto, os engenheiros travaram uma guerra de inteligência. Eles usaram satélites para mapear o caos e estudaram os corredores de vento por meses. Equipes de topografia marcharam para o deserto profundo, perfurando o solo centenas de vezes para encontrar qualquer coisa sólida sob a areia fofa. Eles precisavam encontrar um caminho onde o trem não fosse varrido por tempestades de areia violentas, mas que ainda passasse perto o suficiente dos campos de petróleo. Quando o trajeto foi finalmente decidido, a equipe enfrentou o primeiro grande obstáculo físico. As máquinas pesadas, guindastes, caminhões, escavadeiras, afundariam instantaneamente na areia macia. Você não pode construir uma ferrovia de alta tecnologia se seus caminhões estão atolados. A solução para este problema de bilhões de dólares foi chocantemente simples e antiga. Eles não usaram nanotecnologia ou lasers.
Eles usaram palha. Imagine a cena. Antes das máquinas gigantes chegarem, um exército de agricultores locais caminhou para as dunas. Armados apenas com feixes de palha seca, galhos e bambu, eles começaram a plantar uma defesa contra o vento. Mas não foi aleatório. Foi geometria pura aplicada à sobrevivência. Eles enterraram a palha na areia, formando um padrão de tabuleiro de xadrez perfeito. Cada quadrado dessa rede tem exatamente 1 metro quadrado. E aqui está o segredo da engenharia. A palha não é colocada reta, mas inclinada, forçada na areia para criar barreiras baixas. Quando o vento feroz do deserto atinge esses quadrados, ele não consegue fluir suavemente. A grade de palha quebra a velocidade do vento, forçando-o a soltar a areia que carrega. Em vez de mover as dunas, o vento fica preso na armadilha. Sob um sol que faz o ar tremer, esses trabalhadores cobriram centenas de hectares com essa pele geométrica. De cima, parece que alguém desenhou uma grade infinita sobre o deserto. O efeito foi imediato. A areia que antes fluía como água parou. O chão endureceu. Pela primeira vez na história daquele lugar, um caminhão carregado podia dirigir sobre as dunas sem ser engolido. A fundação primitiva estava pronta. Agora era hora de trazer os pesos pesados. A palha parou o vento, mas um trem de carga pesa milhares de toneladas. Construir trilhos diretamente sobre a areia, mesmo que estabilizada com palha, seria um desastre. A vibração do trem faria a areia se liquefazer e os trilhos afundariam. Os engenheiros precisavam transformar a areia em pedra. E para fazer isso, eles usaram o ingrediente mais raro do deserto: água. Parece contraditório despejar água preciosa na areia, mas na física do solo, a água age como uma cola. Centenas de tratores primeiro nivelaram as dunas, cortando os topos e preenchendo os vales para criar uma estrada plana. Então, sistemas de irrigação e caminhões-pipa começaram a injetar água na areia solta. Não para cultivar plantas, mas para preparar o solo para a violência dos rolos compressores. Assim que a areia atingiu a umidade perfeita, rolos de aço gigantes começaram a passar. O som devia ser ensurdecedor, o estrondo de metal vibrando contra a terra, expulsando cada bolha de ar entre os grãos de areia. Passagem após passagem, a areia fofa foi esmagada até se tornar uma laje densa e compacta. Mas eles não pararam por aí. Para garantir que essa base nunca se desfizesse, caminhões trouxeram toneladas de solo avermelhado de outras regiões. Eles espalharam essa terra sobre a areia compactada como uma tampa protetora. Mais uma vez, os rolos passaram, fundindo as camadas. O que antes era um oceano de pó instável, agora era uma cicatriz vermelha e dura, cortando o deserto, forte o suficiente para suportar o peso de guindastes e concreto. O deserto tinha ganhado um chão artificial. Mesmo com um chão sólido, o deserto tem outra arma: as dunas gigantes que se movem. Uma tempestade de areia ruim poderia enterrar a linha férrea sob metros de areia em uma única noite. Limpar os trilhos todo dia seria impossível. A solução dos engenheiros foi radical. Se o chão é o problema, vamos sair do chão. Eles decidiram construir uma estrada no céu. Mais de 65% da ferrovia Rotan-Rokiang não toca a areia. Ela flutua. Cerca de 500 quilômetros de trilhos correm sobre viadutos elevados. Para sustentar isso, eles tiveram que erguer uma floresta de concreto no meio do nada. 11 mil pilares de ponte começaram a subir do chão. A construção desses pilares foi uma batalha contra o relógio e o termômetro. Durante o dia, o calor era tão intenso que o concreto secaria rápido demais e racharia antes de endurecer. Então, a obra virou noturna. Sob a luz de holofotes, enquanto o deserto esfriava, as equipes perfuravam dezenas de metros para baixo, passando pela areia até encontrar cascalho sólido lá no fundo. Eles inseriam gaiolas de aço e bombeavam concreto, criando raízes profundas que nem o vento mais forte poderia arrancar. Sobre essas raízes, os pilares subiram, alguns chegando a 15 metros de altura. Eles usaram moldes especiais e aditivos químicos para que o concreto resistisse ao sal corrosivo do solo. A visão é surreal. Fileiras infinitas de colunas cinzas marchando para o horizonte, como um exército de gigantes petrificados. O design é genial em sua simplicidade. O vento e a areia agora podem passar livremente por baixo dos viadutos. A ferrovia deixa o deserto fluir em vez de tentar bloqueá-lo.
Com o esqueleto de concreto pronto, era hora de colocar a coluna vertebral de aço. Esta fase exigia uma força bruta combinada com uma delicadeza de relojoeiro. Guindastes monstros capazes de levantar centenas de toneladas começaram a içar vigas de concreto pré-moldado. Essas vigas, pesando tanto quanto uma baleia azul, tinham que ser encaixadas no topo dos pilares com uma margem de erro de apenas alguns milímetros. Um erro aqui, um desalinhamento minúsculo, e um trem em alta velocidade poderia descarrilar. Sobre essas vigas, eles colocaram os dormentes e, finalmente, os trilhos de aço. Cada segmento de trilho tem 80 metros de comprimento. Trabalhadores e máquinas automatizadas alinharam o aço, apertando parafusos e soldando juntas para criar uma fita contínua de metal. Durante 11 meses, essa linha de montagem móvel avançou pelo deserto, deixando para trás um rastro de aço brilhante. Mas antes de qualquer passageiro embarcar, a linha teve que passar pelo teste final de tortura. Trens de teste pesados, carregados com sensores, correram para frente e para trás. Eles mediram tudo, quanto a ponte afundava com o peso, quanto ela vibrava com o vento, como os trilhos reagiam ao calor do meio-dia. Os sensores confirmaram o impossível. A estrutura era estável. A areia não se acumulava nos trilhos. O plano tinha funcionado. Mas construir é uma coisa, manter é outra. Em um ambiente tão hostil, a natureza tenta destruir tudo o que o homem faz. Para proteger essa conquista, a China olhou para outro projeto vizinho, a rodovia do deserto de Tarim, e aplicou uma lição vital: a melhor defesa é a vida. Eles decidiram criar um cinturão verde ao longo das rotas de transporte. Mas plantas precisam de água e estamos no centro de um deserto árido. Trazer água de caminhão seria caro demais. A solução estava brilhando no céu o tempo todo. O deserto recebe mais de 2.700 horas de sol brutal por ano. Os engenheiros transformaram esse inimigo em aliado. Eles construíram 86 estações de bombeamento ao longo da rota, todas cobertas por painéis solares. Essas estações usam a energia do sol para alimentar bombas poderosas que sugam água salobra de aquíferos a 100 metros de profundidade. Essa água não serve para beber, mas é perfeita para certas plantas do deserto. Uma rede complexa de tubos pretos corre sob a areia, gotejando água diretamente nas raízes de 200 mil árvores e arbustos plantados ao longo da via. Essas plantas formam uma parede viva que segura a areia e protege o asfalto e o aço. É um sistema de ciclo fechado impressionante. O sol que tenta secar o deserto é usado para bombear a água que o torna verde. Isso transformou a rota no primeiro corredor de deserto com o carbono zero do mundo. É a tecnologia criando um oásis artificial para proteger a indústria. Hoje, se você olhar para o mapa, o anel está fechado. Onde antes havia apenas o silêncio mortal e o assobio do vento nas dunas, agora existe o som rítmico de rodas de aço nos trilhos. O loop do deserto de Taklamakan está completo. O Mar da Morte foi transformado em um corredor de energia vital para a economia global. Mas talvez o mais surpreendente não seja o petróleo ou o carvão, são os turistas. Pessoas agora pagam até $120 para viajar confortavelmente através do coração do inferno. Elas olham pela janela do trem com ar-condicionado e veem a imensidão dourada que, por séculos, matou qualquer um que tentasse atravessá-la. Essa ferrovia é mais do que infraestrutura. É um monumento à teimosia humana. É a prova definitiva de que, com concreto suficiente, precisão de aço e uma vontade inquebrável, não existe lugar na Terra que não possa ser alcançado. A areia ainda se move, o calor ainda queima, mas o trem continua avançando. Imagine ter o peso de um elefante africano adulto concentrado na ponta do seu dedo polegar. É exatamente esta força esmagadora, equivalente a 7.000 libras por polegada quadrada, que a humanidade usa para extrair o ouro líquido que alimenta o planeta. Para encher apenas uma garrafa de óleo, precisamos de destruir e espremer até a última gota 3 kg de sementes.
Todos os anos transformamos 21 milhões de toneladas de flores em combustível para a indústria global. Mas como é que uma semente preta e dura se transforma num líquido cristalino sem perder a sua pureza? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje vamos entrar na máquina que espreme o sol. A nossa jornada começa longe do barulho das fábricas, sob o silêncio enganador dos campos abertos. À primeira vista, parece uma pintura, milhões de girassóis a olharem para o céu. Mas não se deixe enganar pela beleza. Quando as pétalas caem e o campo se torna castanho escuro, a natureza termina o seu trabalho e a engenharia de guerra entra em ação. Estamos a falar da colheita, mas feita numa escala que desafia a imaginação. Ouça o rugido. Estes não são tratores comuns, são ceifeiras debulhadoras, verdadeiros predadores de aço desenhados com um único propósito: devorar. Cada uma destas bestas mecânicas pesa dezenas de toneladas e avança sobre a terra com uma fome insaciável. Observe as lâminas na frente da máquina. Elas são mais afiadas do que navalhas e cortam centenas de caules duros por minuto. Não há hesitação, a máquina não para. A eficiência aqui é aterrorizante. Uma única ceifeira consegue processar 50 mil libras de sementes por hora. Isso são mais de 22 toneladas de matéria-prima a desaparecerem dentro da máquina a cada 60 minutos. Para visualizar melhor, é o mesmo que processar o peso de 5 elefantes grandes numa única hora, sem deixar cair uma única semente no chão. E como é que elas não falham? Estas máquinas são guiadas por satélite. Um sistema de GPS militar mantém este monstro de aço na linha correta, com um desvio máximo de apenas alguns centímetros. O condutor está lá apenas para supervisionar. A máquina sabe exatamente para onde ir. Dentro do ventre da ceifeira, um caos controlado acontece. Um sistema de vibração violenta e ventos ciclônicos separa a semente preciosa da cabeça da flor. O que não serve é cuspido de volta para a terra, para nutrir o solo, enquanto o tesouro preto, as sementes, é guardado no tanque. Quando o tanque enche, a coreografia continua. Um braço hidráulico estende-se em movimento e uma cascata de sementes negras jorra para um caminhão que acompanha a velocidade da colheita. É um rio contínuo de recursos. O campo, que antes era um jardim, transformou-se numa linha de produção a céu aberto. A batalha pela colheita foi vencida, mas a guerra pela pureza está apenas a começar. Agora, seguimos os caminhões selados. Eles protegem a carga da umidade e da poeira da estrada, transportando as sementes para as refinarias gigantescas. Quando as portas se abrem na fábrica, o ambiente muda drasticamente. Deixamos para trás a poeira e o sol e entramos num mundo de aço inoxidável, sensores digitais e esterilidade clínica. A primeira regra da fábrica é simples: nada entra sem ser inspecionado. Assim que as sementes chegam, sondas automáticas mergulham na carga para testar a umidade e a qualidade. Se o lote for aprovado, começa o processo de limpeza. E não é uma limpeza comum, é uma purificação em múltiplos níveis. Imagine uma peneira gigante a vibrar com tanta força que o chão treme. É aqui que a terra, a areia e as pedras são expulsas. Mas isso não é suficiente. As sementes passam por um túnel de vento, onde jatos de ar de alta pressão sopram a poeira fina, deixando apenas as sementes mais pesadas e saudáveis. E para garantir que nenhum pedaço de metal das máquinas de colheita acabou no meio da comida, ímãs poderosos vigiam a linha, prontos para capturar qualquer fragmento intruso. O passo seguinte parece ficção científica. Chama-se classificação ótica. Milhões de sementes passam por uma passadeira a alta velocidade. Acima delas, olhos de laser e câmaras de alta definição analisam cada semente individualmente. Sim, leu bem. Cada semente é verificada. O computador procura defeitos, sementes murchas, partidas ou com a cor errada. Quando o sistema deteta uma semente imperfeita, ele não usa um braço mecânico, seria demasiado lento. Em vez disso, ele dispara um jato de ar comprimido, preciso como um tiro de sniper, que empurra a semente defeituosa para fora da linha em milissegundos. É um porteiro digital que nunca pisca e nunca dorme. Agora, as sementes limpas enfrentam o calor. Elas entram em secadores gigantes, onde o ar quente circula para reduzir a umidade interna. O objetivo é atingir exatamente 8 a 10% de umidade.
É um equilíbrio mortal. Se secarem demais, perdem óleo. Se secarem de menos, podem apodrecer nos silos. Sensores térmicos mantêm a temperatura entre 120 e 160 graus Fahrenheit. É o ponto ideal para preservar a alma da semente antes do momento mais brutal de todos. Chegamos ao coração da fábrica, o lugar onde a física sólida é forçada a tornar-se líquida. Prepare-se, porque a pressão vai aumentar. As sementes, agora perfeitas e secas, são alimentadas na prensa de parafuso contínuo. Esta máquina não corta, ela esmaga. Imagine um parafuso gigante de metal a rodar dentro de um tubo que fica cada vez mais apertado. As sementes entram e não tem para onde fugir. O espaço diminui e a força aumenta. Estamos a falar de uma pressão colossal de 5.000 a 7.000 libras por polegada quadrada. Lembra-se do elefante no seu dedo? É exatamente isso que está a acontecer aqui dentro. Sob esta tortura mecânica, a estrutura dura da semente não aguenta. Ela colapsa, as células rompem-se. E então o milagre acontece. A semente começa a suar óleo. Não há fogo aqui. Não há fornos a queimar combustível por baixo da prensa. Mas, se tocasse na máquina, queimaria a mão. Por quê? Fricção pura. A luta das sementes contra o aço gera tanto calor que a temperatura dispara para 180 graus Fahrenheit. Este calor é essencial. Ele torna o óleo mais fluido, permitindo que escorra através de ranhuras microscópicas na prensa, enquanto a casca seca é empurrada para a frente. O que sai de um lado é o bolo, uma massa seca e comprimida, onde resta menos de 8% de óleo. Do outro lado flui o prêmio, o óleo bruto. Mas não espere ver aquele líquido dourado e transparente que tem na cozinha. O que sai da prensa é escuro, turvo e cheio de pedaços. Acabou de nascer da violência extrema e ainda carrega as cicatrizes do processo. Para se tornar comestível, este líquido selvagem precisa de ser domado e polido. O óleo bruto deixa a zona de alta pressão e entra no labirinto de refinação. Agora a missão é transformar este líquido sujo em ouro transparente. Começa a fase de filtração e a precisão torna-se microscópica. O óleo é bombeado através de uma série de filtros. Primeiro, malhas de aço removem os pedaços maiores de casca. Depois, o líquido é forçado através de tecidos filtrantes tão finos que conseguem capturar partículas invisíveis ao olho humano, medindo apenas alguns micrones. Para que o óleo consiga passar por estas barreiras minúsculas sem entupir tudo, ele é mantido quente, a cerca de 150 graus Fahrenheit. O calor mantém-no fino, como água. À medida que passa por cada estágio, a cor muda. O castanho turvo desaparece. O líquido clareia. Torna-se âmbar, brilhante e límpido. É a metamorfose final de uma semente preta e suja para um produto de pureza absoluta. Mas a fábrica não para. O óleo refinado corre agora para a linha de engarrafamento, onde a velocidade é a rainha. Milhares de garrafas vazias marcham sobre tapetes de aço inoxidável como soldados. Bocais automatizados descem e enchem cada garrafa com uma precisão cirúrgica. Nem uma gota a mais, nem uma a menos. Tudo acontece num piscar de olhos. Assim que a garrafa está cheia, uma máquina coloca a tampa e sela o produto. Mas quem garante a segurança? Câmaras inteligentes e sensores infravermelhos. Eles observam cada garrafa que passa. Se uma tampa estiver 1 milímetro torta, ou se o nível do óleo estiver errado, um braço robótico empurra essa garrafa para fora da linha instantaneamente. Apenas a perfeição é embalada. Robôs empilham as caixas, prontos para enviar este combustível dourado para cozinhas em todo o mundo. Mas espere, nem todas as sementes se transformam em óleo. Existe um destino alternativo para uma parte da colheita, um destino onde o fogo é o protagonista. Vamos falar das sementes de girassol torradas, o snack crocante que todos conhecemos. Aqui o processo é diferente. As sementes não são esmagadas, elas são mimadas pelo calor. Depois de limpas, elas entram em fornos rotativos gigantescos. É como um tornado de ar quente controlado. A temperatura aqui dentro é infernal, variando entre 200 e 60 e 300 graus Fahrenheit. As sementes precisam de estar em movimento constante. Os tambores rodam sem parar, fazendo as sementes dançarem no ar quente.
Se parassem por um segundo, queimariam. Este balé térmico dura entre 15 a 25 minutos. É o tempo exato para cozinhar o interior, criar aquele sabor a nós irresistível e deixar a casca estaladiça. Assim que saem do forno, são atingidas por um choque térmico, correntes de ar frio para parar o cozimento imediatamente. Se continuassem quentes, ficariam moles. E ninguém gosta de uma semente mole. Em linhas avançadas, elas recebem uma névoa fina de sal e temperos enquanto ainda estão mornas, para que o sabor penetre profundamente na casca. Mas o verdadeiro segredo industrial acontece no empacotamento. O maior inimigo da crocância é o oxigênio. O oxigênio faz a semente envelhecer e ficar rançosa. Então, como é que a indústria resolve isto? Com nitrogênio. Antes de selar o pacote, a máquina injeta um sopro de gás nitrogênio puro dentro da embalagem, expulsando todo o ar normal. É como parar o tempo. Dentro daquele pacote, a semente fica congelada no seu estado perfeito de frescura. Balanças eletrônicas garantem que cada pacote tenha o peso exato, com uma margem de erro de quase zero. É a união perfeita entre a culinária e a química industrial. De uma pressão esmagadora capaz de deformar o aço ao aroma delicado que sobe da sua frigideira. O que começou como uma simples flor, girando a sua cabeça em direção ao sol, viajou através de um inferno de atrito, foi analisada por lasers, purificada por filtros microscópicos e selada contra o tempo. Hoje, vimos como a humanidade pega na natureza e a eleva através da engenharia. Seja o óleo dourado ou a semente crocante, cada produto é um monumento à nossa capacidade de transformar o mundo. Na próxima vez que segurar uma garrafa de óleo, lembre-se, você não está apenas a segurar um ingrediente, você tem nas mãos o resultado de 7.000 libras de pressão e da tecnologia mais avançada do planeta. A natureza dá o milagre, mas a indústria dá o poder. Inscreva-se no canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos gigantescos para descobrir, e nós estamos apenas a começar a arranhar a superfície. Até a próxima maravilha da engenharia. Em uma das regiões mais humildes da Índia, engenheiros realizaram o impossível. Eles pegaram o que considerávamos lixo, a casca peluda do coco, e a transformaram em uma estrada capaz de suportar monções que destroem o asfalto. A cada ano, 19 bilhões de cocos iniciam uma jornada. Mas como uma simples casca vegetal pode ser mais forte que o concreto contra a fúria da natureza? Hoje você verá o ciclo completo, do perigo mortal da colheita à pressão industrial capaz de esmagar o fundo do mar. Para entender como uma estrada pode nascer de uma árvore, precisamos primeiro olhar para o céu. No sul da Índia, onde o sol tropical queima a pele e a umidade é quase sólida, começa uma das operações logísticas mais perigosas e massivas do planeta. Estamos falando de 19 bilhões de cocos colhidos todos os anos. Tente visualizar esse número. Se alinhássemos esses cocos, eles dariam voltas e mais voltas ao redor da Terra. Mas a jornada de cada um desses frutos começa com um risco humano incalculável. A tecnologia aqui não é digital, é muscular e visceral. As palmeiras se erguem a 10 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. Não existem elevadores, não existem guindastes nessas plantações rurais. Existem apenas homens com uma coragem de aço. Eles escalam esses troncos verticais, sem cordas de segurança, sem arneses, sem redes de proteção. Eles confiam apenas na aderência de seus pés descalços e na força de seus braços. É uma dança mortal contra a gravidade. Lá no topo, balançando com o vento, o trabalhador usa apenas um facão. Com golpes precisos, ele libera cachos inteiros. E aqui sentimos o primeiro impacto do peso real dessa indústria. Cada coco, cheio de água e polpa, pode pesar mais de 3 quilos. Quando eles caem de 10 metros de altura, transformam-se em projéteis. O impacto no solo é violento, levantando poeira e fazendo a terra tremer. Se caírem sobre uma pedra ou uma raiz exposta, a casca dura pode rachar, arruinando o produto. Por isso, em terrenos mais difíceis, a estratégia muda. Do solo, operadores manobram varas de bambu ou metal de 10 metros de comprimento. Imagine tentar operar uma ferramenta desse tamanho, olhando para cima, contra o sol, tentando cortar um caule fino a uma distância imensa.
É um teste de paciência e precisão que faria qualquer cirurgião suar. Uma vez no chão, a montanha de cocos precisa ser processada. E é aqui que o lixo começa a ser separado do tesouro. O processo de descasque é brutal. O coco é empalado em uma estaca de metal afiada fixada no solo. O trabalhador precisa usar o peso do próprio corpo para perfurar a casca grossa e, com um movimento de torção violento, arrancá-la da noz dura. É um trabalho que exige uma resistência física sobre-humana. Um único trabalhador experiente pode descascar entre 500 e 1.000 unidades em um único dia, sob o calor implacável. Para a maioria das pessoas, essa casca fibrosa é apenas resíduo. Ela representa cerca de 35 a 45% do peso total do coco. Durante séculos, ela foi queimada ou deixada para apodrecer. Mas os engenheiros modernos olharam para essa pilha de entulho fibroso e viram algo diferente. Eles viram uma armadura. Eles perceberam que a natureza projetou essa casca para proteger o fruto de quedas altas e do clima extremo. E se essa mesma proteção pudesse ser usada para proteger nossas estradas? Caminhões carregados com essas cascas partem agora para as usinas de processamento, onde a biologia bruta está prestes a encontrar a força da máquina. Quando os caminhões despejam sua carga nos pátios das fábricas, vemos montanhas marrons que parecem infinitas. Essas instalações processam até 2 toneladas de fibra todos os dias. Mas há um inimigo que precisa ser derrotado antes que a transformação comece: a água. A casca do coco é como uma esponja natural, retendo umidade para nutrir o fruto. No estado bruto, a umidade chega a 65%. Se tentássemos processá-la agora, ela apenas apodreceria ou entupiria as máquinas. A solução é usar a própria energia da natureza. As cascas são espalhadas por hectares de terreno aberto. Elas ficam ali, sob o sol escaldante da Índia, por 2 a 4 semanas. Não é um processo passivo, é um cozimento lento solar. A umidade precisa cair drasticamente, de 65% para cerca de 15%. Durante esse tempo, a estrutura da casca muda. Ela endurece. As fibras encolhem ligeiramente e se soltam da polpa interna. O que era macio e úmido torna-se seco e quebradiço. Agora, a violência mecânica entra em cena. Carregadeiras gigantes com conchas do tamanho de carros pequenos recolhem as cascas secas e as jogam nos funis de alimentação. O barulho muda. Deixamos o som do vento nas palmeiras para ouvir o rugido de motores industriais. As cascas entram no decorticador. O nome técnico esconde a brutalidade do processo. Dentro dessa máquina, tambores com dentes de aço giram a velocidades alucinantes. Eles rasgam, trituram e espancam as cascas. O objetivo é separar o ouro do pó. O ouro aqui são as fibras longas e resistentes, chamadas de coir. O pó é a medula que é removida. É uma tempestade de poeira e detritos dentro da máquina. O que sai do outro lado parece cabelo dourado e grosso, mas ainda não é perfeito. Essas fibras passam por peneiras rotativas gigantes, tambores que giram sem parar para filtrar qualquer partícula de poeira restante. Apenas as fibras longas sobrevivem. E para garantir que elas sejam eternas, elas voltam para o sol por mais 3 a 7 dias, até que a umidade caia para menos de 5%. Agora elas são leves, limpas e, o mais importante, incrivelmente fortes. O lixo orgânico morreu. O material de engenharia nasceu. O caos das fibras soltas agora precisa ser domado. Entramos na fase de fiação e tecelagem, onde a tecnologia têxtil secular encontra a inovação industrial. As fibras soltas são alimentadas em máquinas de fiação contínua. O que antes era um emaranhado confuso é alinhado, penteado e torcido. As máquinas zumbem em um ritmo hipnótico, transformando o cabelo do coco em cordas de espessura uniforme. A resistência à tração é testada a cada metro. Essas cordas não podem arrebentar. Elas precisam ser fortes o suficiente para serem puxadas, esticadas e enterradas. Esses fios robustos são enrolados em carretéis gigantes e levados para os teares. Aqui vemos a verdadeira escala da produção. As máquinas de tecelagem trabalham com uma precisão rítmica, entrelaçando os fios longitudinais e transversais. O tear bate compactando os fios, criando uma malha geométrica perfeita. Não é um tecido macio para roupas, é uma grade áspera, rígida e poderosa.
A eficiência desse processo é de cair o queixo. Apenas 100 kg de fibra bruta podem ser transformados em 300 metros de tecido geotêxtil. E o custo? É aqui que a revolução acontece. Esse material de alta tecnologia custa entre $1 e 20 e $1,80 por metro. É incrivelmente barato. Estamos falando de uma solução que custa centavos, mas que pode salvar rodovias de milhões de dólares. Rolos gigantes desse tecido, parecidos com tapetes grossos, são empilhados e carregados em caminhões. Eles estão prontos para ir para a linha de frente, para lutar contra a erosão e o peso dos caminhões. Chegamos ao campo de batalha, a estrada. No sul da Índia, o clima é o inimigo. 2 monções por ano despejam torrentes de água, seguidas por um verão que racha o solo. O asfalto comum não tem chance. A água lava a terra por baixo dele, criando buracos e colapsos. Mas hoje, os engenheiros têm uma nova arma. Primeiro, rolos compressores pesados preparam o terreno, alisando a terra ferida. Então, a equipe desenrola o geotêxtil de coco. É uma visão impressionante. Uma longa faixa dourada cobrindo a terra nua. Os trabalhadores esticam o tecido, garantindo que não haja rugas, e o prendem ao chão com estacas de aço. Por que isso funciona? Pense nesse tecido como uma raiz artificial. Ele segura as partículas de solo no lugar, impedindo que a chuva as leve embora. Mas, ao contrário do plástico ou do concreto, o coco respira. Ele deixa a água passar, mas segura a terra. É um filtro inteligente criado pela natureza. Além disso, a malha distribui o peso. Quando um caminhão pesado passa, a força não se concentra em um ponto, afundando a estrada. Ela se espalha por toda a rede de fibras. Sobre essa rede, despeja-se cascalho. Rolos compressores passam novamente, vibrando o chão, forçando as pedras a se encaixarem nas fibras do coco. Eles se tornam um só corpo. O cascalho trava no tecido e o tecido trava no solo. É uma fundação indestrutível. Por fim, vem o asfalto quente e preto, a pele final da estrada. Mas a verdadeira força não está no asfalto. Está escondida embaixo dele, naquela casca de coco que um dia caiu de uma árvore de 10 metros. O resultado é uma estrada que dura anos a mais, economizando dinheiro e recursos, tudo graças ao que costumávamos chamar de lixo. Mas a casca fibrosa é apenas a armadura externa do coco. O que acontece com o interior? Enquanto a casca sustenta toneladas de concreto, o interior do coco entra em uma corrida de velocidade e higiene. A água de coco, aquele líquido que salvou náufragos e hidrata atletas, é extremamente delicada. Assim que o coco é aberto, o relógio começa a contar. Bactérias e oxigênio atacam o sabor imediatamente. Por isso, nas fábricas modernas, a velocidade é a chave. Brocas automatizadas perfuram a casca dura, com precisão cirúrgica, para extrair o líquido. A água é bombeada instantaneamente para tanques de resfriamento gigantes de 1000 litros. Em segundos, a temperatura cai drasticamente para 4 graus Celsius. É um choque térmico necessário. O frio paralisa qualquer degradação biológica, travando o frescor no tempo. Após ser filtrada para remover qualquer partícula de casca, a água segue para a linha de envase. Aqui, a escala industrial é hipnotizante. Máquinas enchem e selam caixas multicamadas a uma velocidade de 6.000 unidades por hora. É mais de 1,5 por segundo. O olho humano mal consegue acompanhar o movimento dos braços robóticos. Enquanto isso, a carne branca e rica do coco segue outro caminho. Ela é lavada com jatos de alta pressão que arrancam qualquer sujeira microscópica. Depois é triturada em uma pasta fina e alimentada em prensas hidráulicas poderosas. A pressão aqui é imensa. A máquina esmaga a pasta, forçando cada gota de óleo a sair. Esse óleo de coco virgem, puro e cristalino é capturado e engarrafado. É a essência energética do fruto, extraída pela força bruta da mecânica. Mas a tecnologia mais impressionante, aquela que parece ficção científica, é reservada para o leite de coco. O desafio é antigo. Como matar as bactérias sem cozinhar o leite e estragar seu sabor fresco? A resposta moderna é a alta pressão, ou HPP. As latas de leite de coco, já seladas, entram em uma câmara hiperbárica. O que acontece lá dentro é aterrorizante. A câmara é inundada com água e a pressão começa a subir.
Ela sobe até atingir 600 megapascals. Vamos colocar esse número em perspectiva. 600 megapascals é a pressão que você sentiria se estivesse no fundo da Foz das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. Ou imagine um elefante africano adulto se equilibrando em cima de uma única moeda de 1 centavo. É essa a força que esmaga a lata de todos os lados. Por que fazer isso? Porque as bactérias não conseguem sobreviver a essa pressão. Suas paredes celulares explodem, elas morrem instantaneamente, mas as vitaminas, o sabor e a textura do leite permanecem intactos, porque não houve calor. É uma esterilização a frio, usando a pura força da física para preservar a biologia. A linha cospe 2.000 latas por hora, cada uma delas tendo sobrevivido a condições extremas. E para provar que a indústria moderna odeia o desperdício, olhamos para o que sobrou, a polpa que restou após a extração do leite. Ela não é jogada fora. Ela é triturada, lavada e cozida lentamente com açúcar em grandes caldeirões industriais. O cozimento dura quase 1 hora. O resultado são doces de coco cristalizados, embalados e vendidos como guloseimas. Começamos nossa jornada olhando para 19 bilhões de cocos caindo das árvores. Parecia uma chuva de recursos simples, mas agora vemos a verdade. Não existe simples na indústria moderna. Aquele coco que caiu de 10 metros de altura agora está em toda parte. Sua casca segura a estrada sob nossos pneus. Sua água nos hidrata, preservada pelo frio. Seu leite chega à nossa mesa, purificado pela pressão do fundo do mar. É um ciclo perfeito de engenharia e natureza. Onde outros viam lixo, esses engenheiros viram o futuro. E ao transformar uma casca peluda na espinha dorsal de uma rodovia, eles nos provaram que o verdadeiro poder da indústria não é apenas construir coisas novas, mas reinventar o mundo com o que já temos em mãos. Imaginem mover uma montanha inteira, 99 milhões de toneladas de terra e rocha, usando apenas as próprias mãos, sem uma única máquina. Este esforço titânico não foi para construir um túmulo para reis, como as pirâmides de Gizé, mas para fazer algo ainda mais impossível: ressuscitar uma terra morta. Numa região onde as florestas desapareceram e a água evaporou, agricultores sem dinheiro e sem tecnologia realizaram o maior feito de engenharia ecológica do século. Como é que um país devastado pela fome conseguiu trazer 106 mil acres de floresta de volta à vida sem plantar uma única árvore? A resposta desafia tudo o que sabemos sobre a natureza. Para entender o tamanho deste milagre, precisamos voltar ao momento em que o inferno desceu à Terra. A Etiópia, localizada nas terras altas da África Oriental, nem sempre foi o deserto poeirento que vimos nos noticiários dos anos 80. Houve um tempo em que este lugar era conhecido como o Jardim da África. Florestas densas e vibrantes cobriam mais de 60% do território, e rios profundos alimentavam uma das regiões mais férteis do continente. Mas numa espiral de destruição que parece um filme de terror, esse paraíso entrou em colapso. Em apenas algumas décadas, a Etiópia perdeu mais de metade das suas florestas. Chegamos a 1982, e o cenário era apocalíptico. A cobertura florestal tinha caído para uns míseros 3%. De 77 mil milhas quadradas de verde, restavam apenas 12 mil. Onde antes havia vida, agora só existia uma crosta dura e seca. Mas as florestas não desapareceram por magia. Foram empurradas para o abismo pela pressão humana. Árvores centenárias foram cortadas para lenha, e florestas inteiras foram queimadas para criar campos agrícolas desesperados. Quando as árvores sumiram, a terra perdeu a sua pele protetora. Sem raízes para segurar o solo, a capacidade de reter água desapareceu. A chuva parou de cair, os rios secaram e o vento soprou a terra fértil, deixando para trás um deserto vermelho. E então aconteceu o inevitável. A Grande Fome de 1983 foi a tragédia mais devastadora da história do país, tirando a vida a mais de 1 milhão de pessoas em apenas 2 anos. O mundo assistiu em choque, mas ninguém sabia como parar a hemorragia de um ecossistema inteiro. A Terra estava clinicamente morta. No meio deste cenário de pesadelo, quando todas as esperanças pareciam perdidas, surgiu uma ideia radical. As tentativas tradicionais de salvar a Terra
tinham falhado miseravelmente. Projetos internacionais gastaram milhões para plantar novas árvores, mas 90% dessas mudas morriam em poucas semanas. O sol escaldante de 40 graus Celsius cozinhava as plantas vivas, ou o gado faminto comia o pouco que restava. Plantar novas árvores era caro, lento e francamente inútil. Foi então que Tony Rinaldo, um agrônomo que trabalhava na região, percebeu algo que mudaria a história. O que todos pensavam ser apenas ervas daninhas e arbustos secos no meio do deserto não eram lixo. Eram o topo de uma floresta subterrânea. Debaixo daquela terra dura, milhares de tocos de árvores antigas ainda estavam vivos. As suas raízes profundas e poderosas estendiam-se por até 30 metros, ou 100 pés, para dentro da terra, à espera de uma única oportunidade para acordar. A natureza não estava morta. Estava apenas adormecida, à espera de um sinal. O segredo não era trazer novas plantas de viveiros distantes, mas usar uma simples faca de poda. O método chamado de regeneração natural gerida pelo agricultor, ou FMNR, era chocantemente simples. Em vez de plantar, os agricultores escolheram os tocos existentes, podaram os ramos fracos e protegeram os 3 ou 4 troncos mais fortes. Sem a necessidade de água extra ou fertilizantes caros, essas árvores antigas usaram os seus sistemas de raízes massivos para disparar em direção ao céu. Mas havia um problema. Mesmo com raízes profundas, nada cresce sem água, e a água tinha fugido daquela terra há muito tempo. Para trazer a água de volta, os habitantes de Rumbo tiveram de se tornar engenheiros geográficos. Eles não tinham tratores, não tinham gasóleo e não tinham fundos do governo. O que eles tinham eram pás velhas, picaretas e uma vontade de ferro. Eles olharam para as colinas nuas e desenharam um mapa da água, lembrando-se de como a chuva costumava fluir décadas atrás. Começou então uma das maiores operações manuais da história da agricultura. Homens e mulheres carregaram pedras pesadas sob o sol abrasador para construir milhares de pequenas barragens e terraços. Eles moveram 99 milhões de toneladas de solo. Parem para pensar nesse número. É o peso equivalente a centenas de arranha-céus, movido balde por balde, pedra por pedra. O objetivo era mudar a física do terreno. Eles construíram lagoas de infiltração e valas de contorno para capturar a chuva. Quando a chuva caía, em vez de criar enxurradas de lama que lavavam o solo, a água encontrava barreiras. Ela era forçada a parar, a acalmar-se e a infiltrar-se na terra sedenta. As ravinas que antes eram feridas abertas na paisagem por onde a água escapava, foram bloqueadas com diques de pedra. A lógica era brutalmente simples. Nenhuma gota de chuva podia escapar. A terra vermelha e poeirenta começou a transformar-se numa esponja gigante, pronta para alimentar as raízes adormecidas que esperavam lá embaixo. Mas a engenharia física era apenas metade da batalha. A parte mais difícil foi a engenharia social. Para que a floresta voltasse, a comunidade teve de tomar uma decisão dolorosa: proibir o gado de pastar livremente nas colinas. Durante gerações, cabras e ovelhas comeram cada broto verde que tentava nascer, e os seus cascos duros compactavam o solo até ele ficar como cimento. Fechar as colinas significava prender a sua própria fonte de alimento e dinheiro. Foi um sacrifício imenso. Eles dividiram a terra em 3 zonas rigorosas: os vales para a irrigação, as encostas médias para a agricultura e o topo das colinas, sagrado e intocável, para a regeneração da floresta. E então o silêncio desceu sobre as colinas. Sem o bater constante dos cascos e sem bocas famintas a arrancar a relva, a magia biológica aconteceu. A resposta da natureza foi explosiva. Em apenas uma estação chuvosa, a vegetação voltou com uma fúria verde. Onde antes havia apenas pedra nua, arbustos densos começaram a cobrir o solo. Em 5 anos, a cobertura vegetal nas áreas protegidas aumentou 200%. A disciplina de ferro dos aldeões tinha comprado o tempo que a natureza precisava. A umidade da manhã começou a durar o dobro do tempo, criando um microclima fresco que atraiu insetos, que por sua vez atraíram pássaros que não eram vistos ali há décadas. A cadeia da vida estava a ser reconstruída, elo por elo. E então, o impossível aconteceu.
A água voltou, não trazida por caminhões cisterna ou canos de plástico, mas brotando da própria terra. Lembrem-se das 13 nascentes naturais da região, que tinham secado completamente, existindo apenas na memória dos anciãos. Graças às novas árvores e aos terraços de pedra, a água da chuva infiltrou-se profundamente no solo, recarregando os aquíferos subterrâneos. 6 dessas 13 nascentes mortas começaram a jorrar água cristalina novamente. E não foi um evento temporário, elas fluem agora durante todo o ano. Imaginem o choque de uma criança que cresceu no pó, vendo um riacho correr pela sua aldeia pela primeira vez na vida. Os leitos secos dos rios transformaram-se em correntes suaves, depositando lodo fértil nas margens. A água aprendeu a ficar. As mulheres que antes caminhavam horas intermináveis sob o sol apenas para encher um jarro de água barrenta, agora tinham fontes limpas perto de casa. A vida doméstica mudou da noite para o dia. Este milagre hidráulico provou que a terra não estava morta, estava apenas desidratada. Ao curar o solo, eles curaram o ciclo da água. E isto não é apenas uma história bonita sobre natureza, é uma revolução econômica. A água trouxe dinheiro. Com o solo úmido e fértil, a produção agrícola disparou 85%. O rendimento médio das famílias aumentou 76%. As pessoas deixaram de depender de ajuda alimentar estrangeira e começaram a vender os seus próprios produtos. Onde antes havia fome, agora há colmeias a produzir mel, madeira a ser colhida de forma sustentável e até créditos de carbono vendidos às Nações Unidas. A floresta tornou-se um banco, gerando juros compostos em forma de vida. E o modelo de rumbo explodiu fronteiras. O que começou com 106 mil acres na Etiópia espalhou-se como um incêndio positivo por toda a África. No Níger, usando este mesmo método simples de faca e pedra, mais de 12 milhões de acres de deserto foram transformados em terras produtivas. No Burkina Faso, colinas estéreis são agora florestas densas que alimentam milhões. É a prova definitiva de que não precisamos de tecnologia de ponta para salvar o planeta. Precisamos de escalabilidade, simplicidade e respeito pelos sistemas naturais. Voltamos à pergunta que iniciou esta jornada. É possível criar uma floresta sem plantar uma árvore? A resposta está gravada na paisagem da Etiópia. 99 milhões de toneladas de terra movidas à mão não construíram um monumento de pedra fria, mas sim a fundação para o futuro da vida na Terra. Debaixo dos nossos pés, muitas vezes, a solução já existe. Raízes antigas, sementes adormecidas e ciclos de água esquecidos estão apenas à espera que paremos de lutar contra eles e comecemos a trabalhar com eles. A natureza não precisa que a reinventemos, ela só precisa de espaço para respirar e lembrar-se do que costumava ser. De um deserto de pó vermelho a um oásis de ouro verde, esta é a prova do poder da indústria humana quando alinhada com a força da terra. Se gostaram de descobrir este segredo subterrâneo, deixem o vosso like e subscrevam o canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos neste planeta à espera de serem revelados.